Então, avançando, meu aluno, eu estava tratando com você da evolução da administração pública. Eu disse que você evoluiu de uma patrimonialista por uma burocrática, e na burocrática você teve a gerencial. Eu só quero deixar registrado aqui para você o seguinte: essa evolução da administração não significa rompimento com o modelo anterior. Hoje, na administração gerencial, você tem os cargos de confiança, ou seja, aquele que governa, governa com as pessoas da sua confiança ao seu lado. Isso aí é uma herança da administração patrimonialista. Dentro da administração gerencial, a legalidade está presente, a formalidade está presente. O que não acontece hoje é a administração se perder no excesso de formalidade. O fim do Estado não é o controle interno, o fim do Estado é a satisfação do cidadão. Razão pela qual os autores hoje desmembram o interesse público em primário e interesse público secundário. Perceba que na administração burocrática o interesse público era um só, era cuidar do controle administrativo. A administração se perdia no papel. E hoje, esse interesse público chamado papel, formalidade, é secundário. É evidente que o Estado precisa comprar barato, o Estado precisa se organizar, o Estado precisa contratar, tudo isso é um interesse público secundário. Mas o fim maior dessa manifestação do Estado é atender melhor a coletividade. Esse é o interesse público primário. É esse interesse público primário que se sobrepõe ao interesse particular. Quando eu falo em supremacia do interesse público sobre o particular, eu estou falando do interesse público primário. Porque o interesse público secundário, ele não prevalece sobre o interesse do particular. Essa é uma noção importante que você tem que ter. Você não pode imaginar que o Estado vai se tornar caloteiro, vai deixar de pagar suas contas ao particular para poder arrecadar mais. Então, note que na relação com o particular, quando o tema é interesse público secundário, é uma relação de igualdade, porque se ele causa dano, se ele deixa de pagar, ele pode responder por isso. Agora, no interesse público primário, a vontade do Estado sobrepõe, porque o tempo todo ele está cuidando de quem? Da coletividade. Então é importante você ter essa noção de interesse público também. Mas avançando no estudo da administração. A administração, você viveu a patrimonialista, você viveu a burocrática, você viveu a gerencial, onde o grande marco da gerencial é a eficiência, é o uso racional dos recursos, é a ideia de cidadão-cliente, é a igualdade do bem. Tranquilo? Bem, ainda dentro dessa premissa, dessas premissas que nós estamos trabalhando para enfrentar o tema administração pública, vou te chamar agora mais uma vez para a telinha e vou trabalhar o chamado Estado Gerencial Brasileiro com você, que é a nossa organização administrativa. Me acompanhe na tela. Quando eu falo em Estado Gerencial Brasileiro, o mais comum em prova é quais são os setores desse Estado. É legal você visualizar o seguinte: o Estado Gerencial Brasileiro, você tem a chamada administração pública, que é o objeto do nosso estudo na aula de hoje. Você tem também o mercado. Esse mercado é o empresário parceiro do Estado. E você tem um chamado terceiro setor. Esse terceiro setor seriam as organizações não governamentais que se relacionam com o poder público. De imediato, é legal você visualizar o seguinte: todos eles exercem função administrativa. Agora, a administração pública aqui, ela controla o mercado, e a administração pública, ela controla, isso aqui é um olho, Ela controla o mercado e controla o terceiro setor. Porque nessa relação aqui, olha, existe um contrato administrativo. Tranquilo? E aqui existe mais um outro comentário. O dinheiro dado para o empresário, ele não vem do Estado, ele vem do usuário do serviço. Quem usa o serviço é que paga. Então, o mercado parceiro, ele não onera o Estado. E é legal você visualizar o seguinte: a administração pública, ela repassa dinheiro, evidente que esse dinheiro vem junto com controle, que dinheiro público só pode ser gasto com controle. Essa atividade de repassar dinheiro chama-se fomento público. Então, essa atividade aqui, olha, do terceiro setor,
é uma atividade de interesse social, mas o Estado não quer montar uma estrutura administrativa para prestar essa atividade. Então, o que você está percebendo aqui é que a administração pública está diminuindo. E essa diminuição se dá por conta da lei de responsabilidade fiscal. É para gastar menos. Tranquilo? Bem, ainda dentro dessa apresentação da matéria, eu gostaria que você visualizasse o seguinte, olha, a Constituição Federal, você já estudou isso na aula de Estado, ela pegou a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios e deu para eles atribuições. E eu disse para você, nessa aula, que as atribuições da União, Estado Federal e município, eles podem desempenhar diretamente. Mas eles também podem desempenhar as suas atribuições indiretamente. Basta que se crie leis delegando a atribuição. Então, a União ela pode criar autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista, pode também fazer licitação e contrato administrativo para se unir ao empresário. Quando ele faz isso, ele chama para perto dele o concessionário e o permissionário de serviço público. Tudo isso se dá por força de lei, porque as atribuições da União, elas são originárias do texto constitucional. E toda essa estrutura, ela é igual para o Estado, ela é igual para o Distrito Federal, ela é igual para o município. É assim que você tem que visualizar a organização administrativa que você vai estudar. Tudo bem? Tranquilo? Isso é uma apresentação da matéria e nós vamos agora analisar os nossos slides. Está de forma bem sucinta, não é ainda um estudo aprofundado do tema, é apenas uma introdução e vamos analisar já o primeiro slide da administração pública. Eu coloco lá para você assim, olha, cuidado, a administração pública é diferente de governo, é evidente, o governo é direção e a administração pública é um instrumento que dispõe o governo de maneira que ele possa implementar a sua opção política, as suas políticas públicas, né? Visualiza aí sempre o Bolsa Família, fica fácil de você visualizar. Bem, é legal você visualizar o seguinte, o conceito de administração pública é muitíssimo comum em prova. Cai muito em prova de ESAF, né? Eu vejo pouco em prova de CESP, cai também, né? Já vi, mas ESAF é assustador a quantidade de questões sobre isso. E quando alguém traz para você o conceito de administração pública, você tem que olhar ali para o Estado gerencial brasileiro e perceber o seguinte, olha, no primeiro setor você tem a administração pública, no segundo setor você tem o mercado, e no terceiro setor você tem as ONGs. Todos esses setores, eles praticam, eles exercem uma função administrativa. Todas as atividades desempenhadas é no interesse da coletividade. Todas as atividades desempenhadas é no interesse da coletividade. Tanto é que eles compõem o Estado gerencial brasileiro, como o Estado se posiciona hoje, trabalhando diretamente ou indiretamente, através de autarquia, fundação, empresa pública, através de concessionário e permissionário e através de organizações não governamentais que têm denominações próprias que a gente vai estudar na aula devida. Organização social de interesse público, sistema S, enfim, tudo isso vai ser analisado por nós, entidade de apoio. Então, tem diversas denominações que nós vamos trabalhar. Bem, o que eu quero que você visualize é o seguinte, tanto o primeiro setor, quanto o segundo setor, quanto o terceiro setor, eles praticam a função administrativa. Mas não é pelo fato de ele desempenhar uma atividade, um interesse da coletividade, que vai inserir aquela entidade dentro da administração pública. Você viu que a administração pública está dentro do primeiro setor. Aquilo ali não foi criado por mim. Aquela formação ali, ela se dá no Decreto-Lei 267. O Decreto-Lei 267 é ele que menciona o que é a nossa administração pública. Ou seja, a administração pública tratada dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ela se restringe às entidades políticas, União, Estado Federal
e município e as entidades criadas por ela através de lei. Qualquer outro tipo de vínculo, contratual ou por colaboração, como se dá com o mercado e com o terceiro setor, não faz com que essas entidades ingressem na administração pública. Então, note que não é relevante para você chamar de administração pública o que se faz, e sim o que se é. Então, sendo pessoa prevista no decreto-lei, você é administração pública. Se você não está previsto naquele decreto-lei, você não é administração pública. O critério adotado para ser administração pública, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, foi o subjetivo, chamado de formal ou orgânico. Tranquilo? O critério material, ou seja, o que se faz, não interessa para você dizer se é ou não administração pública. Então, note que quando você olha para a doutrina do direito administrativo, eles dizem o seguinte: tem dois critérios para você dizer se uma entidade está dentro ou fora da administração pública. Você poderia adotar o critério subjetivo, formal ou orgânico, onde o que interessa são as pessoas. Sim, esse é o critério adotado pelo Brasil. Você poderia adotar também o critério material, objetivo ou funcional, né, o que se faz para botar dentro da administração pública. Esse critério não foi o adotado pelo Brasil. Nesse critério, o relevante seria a atividade. Tranquilo? Esse não é o critério adotado pelo Brasil. Então, se você tiver que conceituar no critério subjetivo, se olha para as pessoas. No critério objetivo, se olha para o que se faz. Tranquilo? Então, tracei aí para você um conceito de administração pública. É muito comum em edital de concurso público ele menciona assim, ó, qual é a finalidade e a natureza da administração pública. É evidente que a administração pública ela foi criada para atender os anseios da sociedade. E note que para você fazer parte dessa estrutura chamada administração pública, você é do povo e quer trabalhar na administração pública para atender os interesses do povo. Então você vai sair do povo e vai entrar nessa estrutura. Para você sair do povo e entrar nessa estrutura, você não pode ser uma pessoa qualquer. Não há livre iniciativa nessa escolha. Você tem que mostrar que você é do povo e é um dos melhores do povo. Você é preparado para servir ao público. Você vai se tornar servidor público. E para que você mostre que você está qualificado, você tem que fazer uma prova. Essa prova é aquilo que a gente chama de concurso público. É o chamado sistema meritório. Só quem tem mérito ingressa dentro da administração pública, para que possa atender com qualidade ao servidor público. Por isso que você, servidor, você tem que tratar o cidadão com urbanidade, você tem que tratar ele com igualdade, com respeito, com educação, porque você é diferente, você é melhor, você passou na prova, você passou no teste para trabalhar no interesse da coletividade. Tranquilo? Então, qual é a finalidade da administração pública? A finalidade é a tutela, a satisfação do interesse público. Tranquilo? Trabalhar o interesse público primário e o secundário. O primário, você sabe que é essa relação, essa interação com a coletividade. Muito comum em prova também eles perguntarem qual é a natureza da administração pública. Bem, a natureza da administração, ela tem um encargo social, ela tem uma obrigação para com o povo. Ela foi criada para atender os anseios populares. Então, quem cumpre encargo social tem natureza de munus público. É evidente que essa natureza é variável. Tranquilo? Quando eu falo de munus público, você tem que saber em que grau se dá esse encargo. Né? Ela faz o que para atender esse interesse público? Você tem que saber que a administração pública, ela tem todos os bens na mão, todo o dinheiro público está com ela. Então é importante você saber, desde já, que o encargo dela é esse, cuidar dos bens públicos, cuidar da coisa alheia e cuidar com responsabilidade. Ela sofre controle, existe responsabilidade do administrador, existe prestação de contas do administrador, existe acesso aos registros e aos atos do governo pelo povo, as contas, os salários devem ser publicados sempre para que o povo tenha acesso a essas informações. Tudo isso é importantíssimo. Então, quem administra a coisa alheia tem que prestar conta. A natureza da administração pública é essa, administradora da coisa alheia. Esse é o seu encargo. Então, se tem encargo público, tem natureza de munus público. Até a próxima.